Boa noite, pessoal. Chegou ao vivo. O som tá ok aí? Vocês vão dando aqui o retorno pra gente, se o som tá bom, como é que tá aí? Às 7h05, né? Ah, beleza. Obrigada aqui pelo retorno, Henrique. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com essas feras, né, aqui da mediação de São Paulo, do Brasil, né? A Dora e a Aline. Eu uso você anfitriando, recebendo ela na Target Diálogos, né? Eu aceitava a Target Talk. E a gente está sempre trazendo pessoas que tenham a acrescentar no assunto, que tragam algum diferencial para mostrar aqui para vocês, né? Hoje vai ser bem legal, porque vão ser casos práticos, né? Vivenciados alguns, inclusive, pelas nossas mediadoras aqui. A gente vai deixar aberto para perguntas no final, 10 minutos para vocês, mas vocês já podem estar enviando as perguntas aqui, que a gente já vai anotando, tá? A Dora aqui, né? A Dora Awad, né? Esse sobrenome dela é meio complicado. E da Awad, gestão de conflitos, mediadora privada e advogada. E a nossa Aline, né? Que é aqui da Target Diálogos, também mediadora. E assim, agora a gente vai começar aqui com a Dora, né? Que vai nos apresentar alguns casos práticos estudados aqui por ela. E vamos lá. Boa noite a todos, obrigada, Ana Paula, obrigada, Aline, pelo convite. Então, esse bate-papo, a ideia surgiu a partir de um pitch que eu fiz, em que eu tinha 3 minutos para contar como a gestão de conflitos é feita em algumas empresas. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Foi um desafio falar em 3 minutos, daqui eu tenho um pouco mais de tempo para falar. E por isso que eu coloquei aí as empresas, todas elas, o que elas têm em comum, né, é que todas elas usam os meios apropriados de resolução de conflitos, privilegiando os meios extrajudiciais e o diálogo como ferramenta, como instrumento principal para a gestão desses conflitos, essas pessoas jurídicas. Ao final, eu vou comentar as 2 pessoas físicas que aparecem aí na imagem, mas eu vou começar pelas empresas. Bom, a Ipiranga, ela usa uma Legal Tech através de uma plataforma para resolver conflitos do programa de fidelização dela. Então, quando alguém tem algum problema com essa fidelização, com pontos, com prêmios, tem essa Legal Tech que faz a intermediação entre a Ipiranga e esse cliente para resolver o conflito. Esse conflito pode estar judicializado já ou não, tem um canal interno da Ipiranga, mas buscam sempre resolver extrajudicialmente e com a presença de um facilitador, de um negociador ou de um mediador que trabalha por plataforma dessa Legal Tech. Outra empresa é a Oi, que estava no programa de recuperação judicial, e o interessante do caso da Oi é que a ideia de mandar para a mediação a negociação entre credores e a empresa foi de um juiz. Um juiz da vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro viu que seria inviável atender esses credores pelo judiciário. Então, a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro assumiu esse projeto e encaminhou, né, para que os mediadores selecionados pela Fundação Getúlio Vargas fizessem a mediação, a negociação desses credores. Foram 200 mediadores que atenderam 20 mil credores, com valor até 50 mil reais, e teve um êxito altíssimo. Essas mediações foram feitas via plataforma, até pelo número de credores. Mas isso viabilizou o recebimento dos valores que esses credores tinham diante da Oi. Então, também foi um caso de sucesso de mediação, e nesse caso também foi usada a plataforma, né? Que era uma questão de massa, né? Muitas pessoas envolvidas. A empresa Quinto Andar, né, que trabalha com locação,
também usa os meios apropriados para resolver os desentendimentos entre inquilino e proprietários. Eles têm uma espécie de cláusula escalonada, que é a primeira opção é uma negociação para chegar a um acordo entre o inquilino e o proprietário. Se não houver um acordo nesse primeiro momento, a segunda opção é uma arbitragem, que eles organizam. Então, funciona, eu não sei se eles dão esse nome de cláusula escalonada, mas é isso, no contrato. A primeira opção é uma negociação entre as partes, não havendo solução, encaminha para a arbitragem. Então, também, usando os meios adequados, nesse caso não é mediação, é arbitragem, mas também com esse ponto importante de resolver extrajudicialmente e usar o diálogo como ferramenta. Bom, a Ericsson tem um caso que a diretora jurídica para a América Latina conta em várias palestras, né, alguns talvez conheçam, que em 2013 havia um caso internacional já judicializado há anos sem solução dentro da Ericsson. E um advogado americano, conhecedor da mediação, resolveu sugerir. Essa diretora brasileira, acho que conhecia pouco a mediação, talvez não acreditasse muito, mas resolveu apostar porque ninguém sabia mais o que fazer para resolver o caso. E aí foi para a mediação e em 1 ou 2 dias o caso estava solucionado. E aí essa diretora da Ericsson passou a ser uma adepta da mediação para as empresas, mesmo para casos grandes, internacionais, porque esse caso, as partes, cada uma residia numa parte do mundo. Então foi um caso de sucesso e que abriu um precedente dentro da Ericsson para passar a usar a mediação dentro da empresa. A GE, ela não está aí nessa imagem, mas eu acabei achando essa informação hoje no livro, por isso que não foi adicionado ao slide, mas vale a pena contar, porque é um programa que eles têm da década de 90, olha quantos anos. Na época que o Brasil quase não falava de mediação, eles já tinham esse IDR, que era Early Dispute Resolution, um programa de solução antecipada de disputas, pelo uso da mediação. Há um cálculo que no ano 2000 a GE economizou 40 milhões de dólares com esse programa. Isso. De resolução. E na década de 90 ele começou com uma configuração e depois modificou um pouco. Mas o interessante eu quis trazer para dizer que na década de 90, com base na mediação e uma economia de 40 milhões de dólares para a empresa. Quer dizer, realmente é bem significativo, né? E fora a economia, do tempo dos funcionários internos que estariam se dedicando a esse conflito, a esse problema, aos problemas, né? E a preservação de relacionamentos que acontece com a mediação. O caso do Pão de Açúcar e do Cassino, muitos já conhecem, é um caso muito falado, né? Vou falar dele rapidamente porque ele é muito emblemático, que na época, inclusive, o Financial Times, o jornal, classificou como um dos maiores confrontos transcontinentais de negócios da história. Porque ele consumiu 500 milhões de reais, o conflito. O conflito consumiu 500 milhões de reais. E depois de 2 anos e meio de briga entre o Abílio Diniz, que estava saindo do Pão de Açúcar, e a diretoria da Cassino, que é a proprietária francesa, né, do Pão de Açúcar, então, após 2 anos e meio de conflito, em 5 dias, o William Ury usou a mediação e a negociação e resolveu o problema. E qual foi o pulo do gato? Ele saiu da parte das posições, dos pedidos, aprofundou os interesses, que é o que a gente faz na mediação, e a hora que ele aprofundou os interesses, ele conseguiu atingir os objetivos tanto do diretor da Cassino como do Abílio Diniz. E aí os dois ficaram satisfeitos com a solução e assinaram um acordo em 5 dias. Bom, a Samarco, todos conhecem a história do rompimento da barragem de Mariana, né? E era um caso complicadíssimo, mais de 30 mil pessoas atingidas. E aí envolveu o poder público, a Samarco e um grupo de mediadores, que alguns de uma empresa aqui de São Paulo, que foram para lá para fazer o que eles chamam de PIN, que é um programa de indenização mediada. E aí, para ver como essas pessoas seriam indenizadas, quais são os critérios, e o interessante é que eles precisavam ouvir essas pessoas para poder chegar no número, porque a maioria da população atingida não tinha
conta no banco, documentos que comprovassem a renda ou o patrimônio que eles tinham para poder receber uma indenização. Isso teve que fazer uma espécie de uma investigação para se chegar a isso. Então, essa escuta da população foi muito interessante, a mediação propicia isso, e é o que a gente chama de justiça procedimental. Quer dizer, como se chega a uma solução de justiça é tão importante quanto a solução em si. E ouvir as partes na mediação para essa população, que inclusive tem uma desigualdade de poder em relação a Samarco, foi fundamental. Então, é um caso também de sucesso de uso da mediação, imagina 30 mil pessoas, só para dizer que o volume de atingidos não é um impedimento. Isso foi feito presencialmente, não foi feito por plataforma, e é um caso aí de sucesso. Bom, o Mercado Livre, para vocês terem uma ideia, ele tem 98,9% de desjudicialização. Ele tem um canal interno de solução que resolve de 7 a cada 10 conflitos, se resolve. A primeira opção é um chat entre comprador e vendedor. Segunda opção, se o chat não resolver, mediação de conflitos. Depois, em terceiro lugar, eles encaminham para a plataforma do Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov. E se mesmo assim uma pessoa quiser entrar com uma ação, na hora que ela entra com a ação, o Mercado Livre é avisado e ele ainda tenta um acordo extrajudicial. Quer dizer, só vai esperar a sentença quem quiser. Então, é uma empresa, assim, referência nesse sentido, de resolver pela mediação, pela negociação, pelos meios extrajudiciais, de querer resolver o problema do consumidor, do vendedor, dos fornecedores, e usando o diálogo como ferramenta e a mediação, principalmente. Bom, o Banco Mundial, não sei se as pessoas sabem, é um banco de desenvolvimento, né, de fomento, de empréstimo, e ele tem a mediação não só, ele tem um setor de mediação de conflitos, e ele também tem uma cláusula que as empresas, as pessoas elegíveis aos programas do Banco Mundial, têm que usar a mediação de conflitos como pré-requisito. Outro dia até eu recebi um colega que queria se inscrever para um programa e precisava ter a mediação como pré-requisito. Mas, na verdade, era arbitragem, eu não faço arbitragem. Porque se você não tiver isso como opção de resolução na sua empresa, você não é elegível aos programas do Banco Mundial. Então, só participa dos programas e só recebe o empréstimo quem trabalha dessa maneira. Bom, então, para finalizar, eu coloquei lá em cima a foto do Jeff Bezos com a ex-esposa e embaixo dessa atriz, da Gillian Felton, que é uma atriz americana, só para ilustrar, claro, porque nesse caso eles usaram os meios de resolução de conflitos extrajudiciais como pessoa física, né? Ela, a Gillian, ela usou as práticas colaborativas, que é um meio de resolução de conflitos extrajudicial, para o seu divórcio. E o Jeff Bezos também usou as práticas colaborativas e a mediação no seu divórcio. São pessoas que são muito conhecidas, são referências, né? Hoje a gente chama influenciadores. Então, a gente diz, se eles estão procurando os métodos adequados, né, é porque realmente é uma coisa importante e que é uma tendência em todos os lugares, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Tá ótimo. Dando continuidade, primeiro eu vou responder para o Hélio que sim, a gente está recebendo as mensagens, o bate-papo está desativado, mas a gente está vendo sim, tá bom? As mensagens, vocês podem mandando as perguntas para quem entrou agora, pode mandando as perguntas que a gente vai responder ao final. Esse Target Talks é um modelo diferente, né? Porque hoje também eu vou falar um pouquinho para vocês, e estou super feliz que a Dora está aqui. E a gente já planejava isso faz tempo, mas quando ela fez esse post, eu falei, Dora, a gente tem que marcar um Target Talks para trazer para as pessoas o que as empresas estão vendo por aí, né? Então, a gente está muito feliz aqui na Target de receber você. Eu vou continuar nessa mesma linha de trazer para vocês aqui alguns casos de empresas que usam a mediação como meio de solução de conflito e outras empresas que estão usando ferramentas de mediação, por exemplo, treinamentos, que estão usando o consumidor.gov com mais frequência. E, inclusive, eu destaco duas associações que a gente tem bastante contato intenso, que estão proporcionando palestras, que estão meio que sensibilizadoras. Então, para esse mercado, inclusive, a gente pode marcar uma sobre práticas colaborativas, quando você entender, Thiago,
a gente faz alguns summits, alguns encontros. Por quê? Para levar, né? Porque o objetivo mesmo do Target Talks, quem acompanha a gente está no 8º já, é trazer conteúdo grátis. Literalmente isso. E aí, quanto mais acesso a gente dá, e aí isso retrata muito bem no slide anterior, que a gente está falando de grandes empresas que de alguma forma se destacam por ter acreditado nisso. Porque hoje, na verdade, o que a gente tem imaginado é que as empresas veem a gente muito como investimento, né? Porque quando você procura uma empresa e você ainda está naquela fase de prospecção, as empresas vêm como custo. E aí, na verdade, tem que ver como investimento, não, desculpa, tem que ver como custo, ver como investimento. E aí a gente tem visto, por exemplo, na ANIL, teve até uma publicação recente do Conjur, que eles uniram o ouvidoria jurídico para fazer uma ouvidoria conciliadora. E eu tive a graça de prazer de treinar as pessoas da ouvidoria. E aí, com ferramentas... a pergunta do Henrique. Ah, que eu treinei. Henrique. Tá, a gente vai deixar as perguntas para o final. Já respondeu a dele, coincidentemente. Tá, muito bom as perguntas, a gente vai falar no final. Então, na ANIL, por exemplo, a gente está vendo um modelo de ações, inclusive, judicializadas, e entre aquele período de citação, que hoje temos várias opções aí de LegalTex e LogTex que buscam essa distribuição online, né? E entre o período da citação e da distribuição da citação, eles capacitaram ouvidorias para pessoas da ouvidoria para fazer esse acordo, está com muito sucesso. A matéria foi publicada anteontem, acho que no Conjur, depois eu circulo para vocês, mas foi muito interessante. No Itaú, eu fiz parte de uma parte do projeto de mediação lá, enquanto eu estive lá, que foi desde o mapeamento e organização do contencioso, né, uma forma melhor de gestão dos conflitos, até o judiciário, a aproximação do judiciário, uma forma diferenciada e padronizada de atuação. No Itaú, a gente fazia, inclusive, as pessoas, mas fazia uma audiência de mediação? Sim, fazia. No Sejusc, vários Sejusc, no Central aqui, em São Miguel Paulista, e muito de explicar para as pessoas o que estava acontecendo, por quê, mas eram casos mais judicializados no Itaú. Na JBM, que é uma construtora, e todas elas nos autorizaram a falar um pouco, os outros são públicos, então a gente estudou esses casos, né? Na JBM, que é um cliente nosso, eram casos de clientes que não tinham passado a escritura, que eram ações ganhas de obrigação de fazer, e a gente teve a oportunidade de tratar 500 casos, sem judicializar, foram 470 e poucos, e aí localizando aquele saneamento e fazendo mediação, na prática. Então, esse foi um exemplo de empresa que está usando. Na seguradora líder, a gente está num projeto como a auditoria da seguradora líder, também trabalhando nessa parte de ferramentas de mediação e desenho de solução de conflito. O escritório LPSA também, que a gente trabalha em parceria com eles, que muitas vezes eles já treinaram todos os advogados e às vezes apresenta para o cliente uma opção de usar a Câmara de Mediação ou de arbitragem, então a gente tem uma parceria. Na Elber a gente está fazendo alguns casos de extrato também, né? A gente participou de um piloto do Carrefour também, de casos judicializados com alto índice de acordo, mas também judicializados. Na ABREC a gente tem também um comitê jurídico bem voltado para a desjudicialização, que a gente pode levar temas lá, depois a gente pensa alguma coisa conjunta, para trazer para as empresas essas experiências. Eu acho que é ótimo, talvez, se depois eu vejo as pessoas que participaram, talvez a gente veicular esse seu pitch de hoje, essa palestra, para a gente atingir mais e ter mais detalhes, né? A NIS também é uma construtora, e aqui também eram negociações de status, que acabou que a gente, usando técnicas de negociação, a gente acabou não fazendo extrato. E as pessoas entenderam por bem regularizar os contratos e continuar fazendo isso. E na Bend, que eles também estão começando a sensibilizar os associados. Eu acho que muito nessa linha de fazer summit, palestras para isso, né? Então, se a gente juntar os dois slides, né, Dora, a gente vê que temos bastante empresas que estão fazendo alguma coisa. E a gente tem outras notícias do mercado, e a gente gostou dessa ideia da Dora de colocar dessa forma, e a gente tem se dedicado a abrir isso, então até a gente reconheceu todos os direitos autorais, e Dora, dessa ideia. Obrigada. Para a gente colocar, e aqui são casos que a gente participou ou não, assim como os seus estudados, tudo. E a ideia agora é que a gente abra para as perguntas, e a gente já estamos aí 19h20, e a ideia é que a gente interaja mesmo. Pode falar. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes da gente entrar nas perguntas? Você falar acho que eu vou responder as perguntas primeiro.
Pode, né? Pode. Então, assim, a primeira tem uma para você. Tem uma para a Aline, né, que o Henrique mandou. Você acredita que a ouvidoria pode atuar como mediadora de conflitos? Na verdade, eu acho que tem uma detalhe sutil disso. No trabalho que a gente fez com a Mil e outras ouvidorias que a gente tem participado um pouco, até no comitê de ouvidoria da própria LAREC, a gente precisa ter uma linha muito bem, porque ela não trabalha como mediadora, ela trabalha com ferramentas de mediação na sua atuação diária como ouvidor. E eu gosto muito de treinar a ouvidoria, porque eu acho que eles já têm 80% do que a gente precisa, porque eles já são empáticos naturalmente, eles já sabem ouvir, porque eu acho que esse é o grande segredo, né, que a gente vê na dificuldade do dia a dia. E aí, com ferramentas apropriadas, com uma forma de treiná-lo de modo a criar mesmo oportunidades, criar as opções, de focar nos interesses, a gente consegue. Sim, então eu não acho que ela atua como mediadora, eu acho que ela usa ferramentas de mediação para atuar como ouvidor mesmo. E eu acho que ele pode muito bem ter uma equipe destacada, sem confundir com a missão de uma ouvidoria, claro, que é sem parcela, eu acho que destacando uma equipe dá sim para a ouvidoria atuar como uma última instância de desjudicialização. Dora, para você, qual o maior desafio das empresas para aderir à mediação empresarial? Bom, eu acho que são 3 desafios. O primeiro é conhecer a mediação. Né? Tem muitos empresários que ainda não conhecem a mediação, diretores jurídicos, enfim. Então, o primeiro desafio é esse, saber que a mediação existe, que ela é apropriada para as questões empresariais, tanto internas como externas, cliente, fornecedor. Bom, superado esse desafio, né, de conhecer, é saber que a mediação é feita com técnica. Né? Algumas empresas têm, às vezes, um preconceito com a mediação, achando que é um bate-papo, que, enfim, que é uma coisa informal. Eu digo que ela é informal, né? A gente usa o diálogo, mas tem muita técnica. Não se faz mediação sem técnica. Então, o empresário precisa ter consciência disso, que é um trabalho fundamentado, com técnica, com roteiro, que não é uma conversa, né? Porque às vezes o diretor jurídico fala, eu posso fazer essa conversa. Sim, pode, desde que tenha a formação para isso. Então, é muito importante frisar o lado profissional do mediador, da sua formação, do seu estudo e da sua técnica. Ele não vai lá abraçar ninguém, bater papo com ninguém, ele usa o diálogo, mas de uma maneira estudada antes. E o terceiro desafio é a questão financeira, não pelo custo da mediação, porque a mediação tem um custo mais baixo do que outros meios, como o judiciário, por exemplo, mas é o provisionamento desse custo. Porque muitas as empresas, escritórios, eles têm já um provisionamento, por exemplo, para ações judiciais, que eles já têm um passivo para isso, que eles sabem quanto vai custar. Já tem uma alçada. E para a mediação não tem, porque ela é nova. Então, às vezes, sem esse provisionamento, as pessoas se negam a fazer um contrato de mediação, porque só para o ano seguinte, esse custo não estava previsto. Mesmo ele sendo muito menor do que um custo já previsto, como o judiciário, por exemplo. Então, na minha visão, são esses os principais empecilhos para a mediação empresarial. Eu acho que esse desconhecimento é importante. E também o que a gente se depara é que às vezes as áreas internas acham que já faz essa mediação. Sim. Então, muito bem. Eu acredito que faça a barganha na questão, porque dá certo o acordo de barganha. Tá. Só que dá certo para os acordos mais simples, né? Então, a gente está falando da mediação de fidelizar o cliente, de buscar resolver o real problema. Então, acho que essa é a linha bem tênue sobre a mediação e sobre as negociações internas que acontecem, né? Agora a gente tem sobre o desenho de solução de disputas, a gente acha que ele é parte de solução extrajudicial de conflito. Sim, né? Inclusive o que ela colocou da Samarco é um exemplo de desenho de solução de disputas. O próprio caso do Itaú, onde a gente buscava causar risco para resolver, é um exemplo de solução de disputas. Acho que quase todos aqueles que você citou, sim, tem por trás um desenho, né? Porque o desenho nada mais é do que você mapear tudo, isso, encontrar onde estão todos os stakeholders que estão envolvidos numa decisão, envolver todo mundo e partir para a mediação ou para a arbitragem, qualquer meio, né? Extrajudicial. Fazendo um complemento, a grande diferença, né, que se for judicial a solução, não existe análise prévia que é feita no design. Exatamente. Porque a diferença do design não só é uma solução customizada para aquele caso, mas é todo um levantamento de dados, informações e panorama prévio. Você faz uma análise da situação antes de começar a desenhar a solução. Por isso, é extrajudicial por princípio, né? Porque se for judicial, não vai ter essa análise
e esse desenho customizado, né? Exatamente. Então, fica como mais uma opção de solução extrajudicial, sem dúvida. Ok. Mais alguma pergunta? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Temos 5 minutos. Mas tem que ser coletivo aqui. Eu acho que é importante falar que as vantagens o que se chegar para as empresas, né, são as vantagens da mediação nesse contexto, né. O principal ativo das empresas são os talentos, né, e manter as relações, e a mediação, ela preserva isso, né, ela cuida desses talentos, ela cuida das pessoas, principalmente, e das relações, tanto internas quanto externas, né, e nenhuma empresa quer perder esses talentos. Então, a capacidade de lidar com os conflitos entre as pessoas é um grande desafio, né, lidar com esses conflitos, e a mediação cuida disso. Você sempre focado na solução, né? Na solução e nas pessoas, né? Se criar junto opções para que se resolvam. E o mais importante é que tem vários estudos, inclusive da McKinsey, que a gente já viu, que é mais fácil você, quando está falando de relacionamento externo, por exemplo, cliente, reter um cliente, fidelizar, resolver de uma forma melhor, você buscar outro no mercado. Então, isso talvez, essa experiência do cliente, talvez seja um apelo para que as empresas comecem a ter um olhar maior para isso, né? Porque o custo é menor, então na mediação em câmaras privadas, tanto mesmo no Sejusc, é mais célere, né? A gente consegue ter uma pauta de acordo com a necessidade das empresas, ela é confidencial, o custo é conhecido, porque as partes conseguem combinar antes os custos que vão estar envolvidos, né? Então as pessoas se entendem, criam opções juntas, então todos esses cases que a gente participou, na verdade, na Target, eu acho que o grande sucesso de tudo isso, e isso é comprovado inclusive judicialmente, é que as pessoas cumprem os acordos firmados que elas constroem. Eu acho que esse é o grande... Mas por que dá tão certo? O que você tem de diferente do judiciário? Você não espera a outra pessoa decidir por você, né? E ele combina. E para o empresário isso é importante. Porque ele vai saber quanto vai pagar, se vai receber ou não. E é um título executivo. Né? Eu queria só pisar... Claro, sim. Que é o que eu falei rapidamente, essa justiça procedimental é uma tendência no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. No Brasil está começando ainda, quer dizer, as pessoas querem saber, além da solução que vai se dar no caso, que vai se chegar, como se chegar a ela. Esse procedimento, esse processo é muito importante hoje em dia. Então, ele é tão importante quanto a solução final. Então, a justiça procedimental é uma tendência no mundo todo, eu acho que é uma coisa irreversível e bom que seja, porque uma solução final, sem considerar tudo que as pessoas passaram para chegar lá, é até desumana, né? Exatamente. Então, essa é uma tendência e os meios adequados são compatíveis com essa tendência do mundo todo. Sim, e um ponto assim, para finalizar agora, inclusive aquele encontro que a gente fez para advogados, que a gente ponderou bastante, que são esses novos skills dos advogados. Exatamente. Então, o que a gente tem colocado aqui, os advogados hoje, eles são peças determinantes para fazer conosco chegar para as empresas que é possível usar soluções extrajudiciais. Não existe mediação sem advogado. Não existe isso, então é bem relevante. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre prática colaborativa desse papel do advogado e também do congresso, né, que a gente vai ter. Ótimo. Então, além da mediação, né, eu trabalho com as práticas colaborativas, que também é um meio extrajudicial de solução de conflitos, e já coloca o advogado nessa nova postura. Não é uma postura adversarial, ele trabalha com o outro advogado em parceria para atender ao máximo os objetivos dos dois clientes, dos dois lados. É uma nova visão de advocacia, ela é extrajudicial, é baseada na negociação e a negociação baseada em interesses, não em barganha, como você falou muito bem. No dia 13 e 14 de setembro, aqui em São Paulo, vai ocorrer o segundo Congresso Brasileiro de Práticas Colaborativas. Nós estamos trazendo 3 canadenses, que são super especialistas em práticas colaborativas, em resolução extrajudicial, que vão estar presentes, além de vários convidados brasileiros. Quem tiver interesse, no site praticascolaborativas.com.br tem um link para as inscrições. É muito interessante e, assim, é uma nova advocacia, uma nova maneira de advogar, não tão nova, no Brasil mais ou menos nova, mas já tem há 25 anos, mas é justamente uma nova postura e uma nova posição do advogado. E a mediação também se insere nesse contexto, porque na equipe multidisciplinar, que atua em práticas colaborativas, é possível a presença de um mediador. Eu mesma estou fazendo um caso agora, então estou como mediadora dentro de uma equipe multidisciplinar.
Então, são assuntos que andam juntos, então eu convido a todos aí para o congresso dia 13 e 14. Só para no convite, antes da gente responder essa última pergunta, a gente também no próximo dia 3 de setembro está aberto também as inscrições para o Café com Mediação. Nós somos do subgrupo de Direito Empresarial, né? E quem vai receber a gente é o LTSA, advogados, então a gente vai falar de temas de lei de proteção de dados e como ficam as câmeras de mediação, como fica o relacionamento com o cliente. A gente conseguiu algumas empresas para participar conosco, então também podem seguir aí as nossas páginas, que a gente tem também muitas informações para vocês se inscreverem. Tá? O programa tem na página do Facebook, no Café com Mediação. Isso, no Café com Mediação, vocês podem se inscrever. Aí a última, né, Ana? É muito do tempo, né? Para a gente mensurar aqui o tempo. Então, vamos responder aqui a Elaine. Poderiam passar como é a recepção jurídica da empresa em relação ao procedimento da mediação? Olha, posso falar. Depende muito. Quando o jurídico da empresa conhece a mediação e, de preferência, por exemplo, o diretor jurídico fez um curso de mediação, ele não precisa ser mediador. Se ele fez um curso e conhece como funciona, essa entrada ela é bem mais fácil. Agora, é a porta de entrada. Então, a gente tem que estar sempre como os advogados, né, como os diretores jurídicos, para conseguir chegar na empresa. Da nossa experiência, é como você falou, se as pessoas já conhecem um pouco, é mais fácil. Sem dúvida. Mas hoje em dia eu vou te falar que o desafio tem sido ou o escritório nos apresentando para as empresas, como você disse, mas um canal de entrada bem forte tem sido essa área de experiência do cliente. Então, atendimento, ouvidoria, então a gente tem visto uma preocupação que a gente pudesse mesmo ter um canal de entrada e mostrar. E aí, como você falou, essas iniciativas e disposição, alguém elogiou a nossa disposição, na verdade é em prol de uma causa que é disseminar os meios extrajudiciais de solução de conflito, né? Assim, é isso que a gente faz. E aí a gente disponibiliza esse link depois para quem quer assistir posteriormente, e a gente acredita que é dessa forma, com artigo, com publicação, com congresso, que a gente vai atingir mais pessoas. É isso, super obrigada, né? Obrigada. Nosso tempo acabou muito. Obrigada, Dora, Aline. Eu agradeço a você pela estreia. Obrigada. Obrigada a vocês pela estreia. Obrigada. Nossa, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Boa noite a todos. Boa noite.